Muito bem, senhor Alcemir Borcem de Nazaré. Eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima, Antônio Nazaré. Tá? Ouçamos todos a leitura da denúncia, especialmente o senhor e os senhores jurados. Vamos à leitura. O Ministério Público do Estado do Pará, por esta promotora de justiça, no uso pleno de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129 da Magna Carta, artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, vem oferecer denúncia contra Alcemir Borcem de Nazaré, pela prática do fato delituoso exposto a seguir. No dia 28 de junho de 2020, Antônio de Nazaré foi assassinado pelo próprio filho, Alcemir Borcem de Nazaré. Conta nos autos que policiais militares foram acionados em razão de uma suposta morte natural de um idoso no endereço Rua Rejane Guimarães, número 21, quadra 48, bairro Almir Gabriel, Marituba, Pará. Ato contínuo, os agentes se deslocaram para o endereço e encontraram o senhor Luiz Cláudio Martins de Souza, o qual apresentou-se como genro da vítima. Luiz Cláudio informou que tratava-se de um homicídio e que o assassino estava na casa da senhora Alcilene, pois o mesmo era irmão desta. Disse que Alcemir havia confessado friamente o crime. A testemunha Alcilene Borcem de Nazaré informou que seu irmão vivia há 15 anos em Araguaína, no Tocantins, e no dia 26 de 6 de 2020 chegou na casa do genitor para passar uns dias, pois havia brigado com a companheira. Em visita do pai à casa de Alcilene, esta percebeu que aparentemente estava tudo bem entre o pai e Alcemir. Na manhã do dia 28 de 6 de 2020, Alcilene foi surpreendida com a chegada do denunciado em sua casa, o qual falou que havia matado o genitor. Ela não acreditou em razão da forma indiferente como o irmão falou, mas pediu para seu companheiro Luiz ir até a casa do genitor dela. Informou ainda que depois que o denunciado chegou, o mesmo foi tomar banho. Luiz deslocou-se para a casa do senhor Antônio de Nazaré e constatou que estava morto, confirmando o ocorrido a Alcilene. Inconformada e desesperada, Alcilene questionou ao denunciado o que havia ocorrido, tendo ele informado que havia enforcado o pai com um cinto. Apreensiva, Alcilene ficou aguardando a chegada dos policiais para procederem à prisão em flagrante do denunciado. Em sede policial, Alcilene disse ainda que seu pai e seu irmão não tinham uma boa relação e o denunciado era usuário de drogas. Completou dizendo que soube pelos vizinhos que desde cedo o denunciado estava falando que iria matar o pai. O denunciado permaneceu calado durante o interrogatório perante a autoridade policial. Do direito, com efeito e como resta demonstrado durante a instrução criminal, o denunciado incorreu na conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal. E para que assim se proceda, requer este membro do Ministério Público que a presente denúncia seja recebida, prosseguindo nos ulteriores de direito até a decisão final de pronúncia, para que o denunciado seja julgado em plenário do júri. Os laudos de necrópsia e levantamento local do crime da vítima, Antônio de Nazaré, serão juntados nos autos tão logo estejam disponibilizados. Marituba, 1º de julho de 2020. Maria Costa Barra Serene, promotora de justiça, titular da 4ª Promotoria Criminal de Marituba. Rol de testemunhas: Alcilene Borcem de Nazaré, Luiz Cláudio Martins de Souza, Rogério Lúcio Fernandes Chagas, Caio Juan Silva Souza. Muito bem. Senhor Alcemir, esta denúncia, este fato, o senhor confessa ser o autor deste fato? Sim, senhor. Muito bem. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao fato delitoso. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos?
Eu sou casado, né? Atualmente? Sim, Pois não, eu continua. tenho uma filha com ela. Com esta... Com a minha esposa. Com a esposa. Qual é a idade da filha? Mora com quem? Ela mora com a mãe dela, ela vai fazer 17 anos, dia 10 de julho agora. Certo, ok. O senhor falou que estudou até a terceira série do ensino fundamental, parece, é isso? Sim, senhor. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim, O senhor também falou antes que já exercera diversas profissões, né? sim, senhor. Certo. O senhor já foi preso quantas vezes? Com esta que o senhor está preso? Meritíssimo juiz, eu já fui preso, Fazendo um iter desses fatos. eu já Qual foi fui a primeira preso, vez? Qual foi a acusação? eu já fui preso várias vezes. A primeira acusação, o que acusaram o senhor? Que o senhor recorda? Já foi mais de 5? Umas 4. Umas 4 vezes. As mais importantes? Ameaça. Ameaça, ok. Transformou-se em processo, ameaça? Sim, O senhor recebeu a condenação? sim. Recorda a pena? Eu fiquei 6 meses preso. E depois, quais foram os outros fatos? Foi só denúncia da minha esposa em relação a Maria da Penha. Certo. Chegou a receber alguma penalidade? Não, senhor. Certo. Essas de violência sexual foram quantas? 2, 3, 4? Sexual? Violência contra a esposa. Foram muitas? Ela foi Mais de 3? Mais de 4? umas 2 vezes. Mas o senhor nunca recebeu nenhuma penalidade? Não, senhor. Certo. Alguma medida restritiva? Afastando, ficar distante, não se aproximar? Não, Não. não. Que eu saiba, não. Não deu em nada? Não em cheguei a outras palavras. assinar nada. Certo. Onde ocorreu? No estado do Tocantins? Sim, senhor. O senhor, antes de ser preso, morava lá? Sim, senhor. Araguaína, o senhor falou? Araguaína, no Tocantins. Certo. Na cidade mesmo ou no interior? Na zona rural. Na zona rural. Por isso o senhor zona. falou que ficava numa TO, né? É no TO, né? Uma TO lá, né? Salvo o melhor juízo, 222, o senhor falou? TO 222. Certo. Vamos falar agora acerca do fato. O senhor já confessou. Eu queria saber, consta que o fato foi por asfixia, né? Por enforcamento, e que o senhor usou o cinto, é isso? Um cinto? Sim, senhor. Isso. Que horas ocorreu esse fato? Mais ou menos. Da conta usada foi 28 de junho de 2020. Junho de 2020, 28 de junho de 2020. Que hora, mais ou menos? Olha, eu acho que eram umas 2 horas. Era 1 e pouco para Da tarde, de madrugada? Da madrugada. Da madrugada. Ok. O senhor já usou entorpecentes? Já. Ainda usa? Não. Foi viciado? Considera-se viciado? Considera-se tratado? Eu me considerava um viciado, sim. E hoje não tocou mais, não toca mais, né? Não, eu Nem na consegui. prisão aparece por lá, não há lugar nenhum. não. Tá com anos que o senhor não usa? Mais. Anos? Tá com anos que o senhor não usa? 2018 eu parei. Eu tomei uma decisão de não... 18? Não Tá usar com mais. poucos anos então, o senhor parou? 19, 20, 21, 22, 23, 24, Certo. 23. 5 anos. Certo. O senhor usava que tipo de entorpecentes? Eu usava maconha. Pode- Eu usava crack. Certo. Certo. E eu usava maconha, crack. Só. Certo. Ok. Nesse dia do fato, qual era o estado que o senhor estava? Estava alcoolizado, estava bem, não tinha bebido nada, tinha usado entorpecentes? No dia do fato, no dia que o senhor tirou a vida do seu pai? Nós estávamos bebidos. Nós tínhamos consumido 4 litros de cachaça. Certo. Tanto o senhor quanto a vítima estavam alcoolizados? Nós dois juntos. Alcoolizado, certo. No interior da casa onde ele morava, onde o senhor estava com ele? Foi no interior. Tinha vindo, me parece, que do toque tinha brigado com a mulher, algo parecido? Sim. Estava quantos dias com ele, mais ou menos? Eu cheguei na sexta-feira, como citou a minha irmã, e o fato aconteceu no sábado. Certo. Alguém presenciou esse fato? Não, senhor. O senhor chegou em casa e confessou para a irmã, né? Sim, senhor. Certo. Naquela mesma noite? Sim, senhor. Certo. O senhor foi preso no outro dia, dias depois? Eu fui preso
No domingo, pela parte da manhã. Eu pedi para ela chamar a polícia, na verdade, para me entregar. Certo. O senhor morou com os pais até que idade? Eu saí de casa, eu acho que eu tinha uns 13 anos. 13 para 14 anos. Por quais motivos o senhor saiu de casa? Eu saí de casa pelo fato de o papai ele ter descoberto que eu usava, né? Maconha, cigarro, e eu comecei a usar cheiracola. Certo. Ele me fragou e ele me espancou. Certo. Não com cinto nem com cipó, ele me espancou de uma forma bastante violenta. Eu consegui me sair dele porque eu fui para debaixo da cama. Socos, chutes? Soco, chute, certo. Todo tipo de... Certo. O senhor, nessa época, aqui foi sua mãe que depuseram, né? Sim. Sua mãe. Ela era casada com seu pai, morava com seu pai. Eles nunca foram casados, eles eram só... Conviviam maritalmente. Sim. São quantos filhos? Nós somos 2 casais. 2 casais. Qual é a ordem do senhor? Mais velho? Onde é que está? Eu sou o primeiro, aí tem mais um irmão meu. O senhor é o mais velho? Sou o mais velho. O mais velho? E os outros abaixo do senhor? O senhor é o mais velho, né? O senhor está com quantos anos? Eu vou fazer 43 anos agora, dia 8 de outubro. Os que estão abaixo, qual a idade, mais ou menos? Vá abaixando. O meu irmão, ele deve ter uns 42. Ok, e abaixo dele? Aí tem essa minha irmã que está presente aqui, ela deve ter uns 40. E abaixo? Aí tem uma outra que deve ter uns 39. Certo, tudo próximo, né? Sim. Certo. Os outros têm envolvimento com o uso de entorpecentes? Ou tiveram? Que eu saiba, não. 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 Por isso, o senhor disse, me parece que ele não agrediu os outros, é isso? Ele disciplinava, como disse o meu cunhado. Na rédea, no controle ali. Ele disciplinava eles, né? De uma forma de pai. Um pai disciplina um filho. Sim. Ok. E o senhor, ele foi mais radical, mais duro? Ele era mais duro comigo, o senhor mais velho, eu tenho que dar exemplo, né? Tá certo? Envolveu-se, ainda adolescente, idade bem, vamos dizer assim, 12, 13 anos, né? Já envolveu com coisas, vamos dizer, pesadas, né? Entorpecentes. É verdade. Muito bem. Aí o senhor saiu de casa... e de lá já foi para o Tocantins? Não. Ou não? Ficou ainda usando por aqui, pelo Pará? Não, quando eu saí dessa vez, eu fui morar na casa de um homossexual, na verdade. Em Marituba mesmo. Fiquei lá um certo tempo. Depois que eu vi que ele estava se aproveitando muito de mim, né? Pelo fato de eu saber lavar louça, saber cozinhar, cuidar de uma casa. Certo, jovem. Aprendi com a minha mãe. Eu saí de lá. Certo. Eu saí de lá e fui morar na rua. Fiquei lá pela rua e de vez em quando eu ia na casa da minha mãe, né? Quando eu via que... Quando o papai via que eu estava lá e ele queria vir me agredir, aí eu saía correndo e ia me embora de novo para a rua. Certo. Teve uma vez que eu soube a notícia que eles tinham se separado, ele e a minha mãe. Aí foi que eu retornei para morar em casa, que eu trabalhava, né? Aí eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. Na verdade, eu gostava deles. Certo. Na verdade, eu gosto deles. É isso que eu ia falar. Né? Eu gosto deles. Muito bem. Então, este fato, o senhor disse que cometeu o fato, confessou e tomou até a iniciativa de falar para a polícia, no caso, lhe prender, né? Mais ou menos. Eu assim. pedi para minha irmã ligar, porque eu queria me entregar, assim, certo. porque... O senhor está preso desde a época do fato? Meritíssimo, eu posso falar aqui? Fique à vontade. Eu fui preso no domingo pela manhã. Eu fui preso em flagrante. Eu fui conduzido até a seccional da Marambaia, né? E quando foi na segunda-feira, chegou um alvará para mim. Creio eu que um alvará provisório. Como eu não tinha onde ficar, eu retornei para a casa da minha irmã. Só que quando eu cheguei lá, estava acontecendo o velório, né? Eu ouvi uma comoção por parte de algumas pessoas, eles na verdade queriam me matar, me lixar. Eu agradeço a Deus, primeiramente, de ir passando uma viatura na hora.
Ele parou, o policial parou e perguntou para minha irmã o que estava acontecendo. Ela explicou para ele e pediu para ele me retirarem de lá, por favor. Ele me retirou, me conduziu para a seccional de Marituba. Quando chegou lá, o delegado que estava era o que tinha efetuado o meu flagrante. E aí ele me colocou numa cela lá de umas 4 horas da tarde até umas 8 horas da noite. Aí eu vi quando ele mandou me chamar. Ele me forçou eu assinar um papel lá, que eu perguntei para ele o que era. Ele disse que tinha ido uma pessoa lá, que está aqui presente, que tinha dito que eu cheguei no velório dizendo que eu já tinha matado meu pai e que eu ia matar a minha mãe e a minha irmã. Eu me recusei a assinar esse papel. Ele ficou bastante agressivo, sacou a arma e me ameaçou e me forçou eu a assinar o papel. Eu, com medo, já estava algemado, assinei o papel, né? E me conduziram de volta para a seccional da Marambaia e eu estou aqui. Certo. Vamos ver se eu compreendi. O senhor disse que após a prisão em flagrante, o senhor obteve um alvará de soltura, é isso pelo que eu entendi? Sim, senhor. Alvará da Justiça? Sim, senhor. Concedido? Isso foi o que? Audiência de custódia? Eu não participei de nenhuma audiência, senhor. E o fato aconteceu, qual foi o dia que o senhor falou que aconteceu o fato? Foi no sábado. De madrugada. E eu... Da madrugada. Sim, aí eu fui preso no domingo. No domingo de manhã. Estava preso, aí chegou lá na seccional. Na seccional chegou um alvará. Um alvará. Na segunda. Sim, senhor. O senhor sabe qual o juízo, qual foi a vara de onde originou esse alvará? Não, senhor, não sei. Mas o senhor manuseou, a autoridade chegou e disse, olha, lhe colocou em liberdade. Foi, eu assinei o alvará, eles me deram o alvará. O delegado perguntou, por que tu tá solto? Eu disse, porque eu saí de alvará. Ele disse, cadê o alvará? Ele tá aqui. Aí eu mostrei para ele e ele ficou lendo o alvará e formalizou essa denúncia, né, que não é verdade, que não era verdade. Era mentira. Ok. Após esse fato, eu perguntaria ao senhor, passa, o que o senhor fala acerca de situação que envolve o seu genitor? Claro, não é fácil, né? Com certeza. Arrependeu-se, está arrependido, o que aconteceu mesmo, estavam os dois alcoolizados, mas depois, quando voltou ao status quo normal, o que o senhor diz, o que o senhor... Meritíssimo, eu fiquei muito ruim, eu passei umas 5 noites direto sem dormir, eu já estava ficando meio ruim da cabeça, né? Depois que eu consegui assimilar tudo, eu tomei uma decisão na minha vida de me voltar, na verdade, para os caminhos de Deus, né? Tomei uma decisão e eu cheguei à conclusão que a bebida, ela não serve para ninguém com excesso, nem mesmo porque eu já participei do AA e eu sei que lá eles classificam os bebedores. Tem bebedor ocasional e tem o alcoólatra. Certo. Eu me enquadrava nesse alcoólatra. Certo. Então eu cheguei à conclusão que quando eu saí, eu não quero mais beber. Tanto que a minha filha, minha mãe, minhas irmãs, todas as pessoas que se aproximavam de mim diziam, Alcemir, tu é uma ótima pessoa. Pela tua baixa escolaridade, tu é um homem muito inteligente, Deus te abençoa, mas a bebida é que te prejudica. E eu cheguei à conclusão que é verdade. E eu não quero mais beber quando eu sair, em nome de Jesus. Certo. Aí o senhor foi preso e está preso até hoje, né? Sim, senhor. Certo. O senhor está em qual carceragem? Qual é Eu estou lá no CTM2. Marituba? Não, fica em Ananindeua. Ananindeua, né? Certo. Ok. Na denúncia do Ministério Público foram arroladas auxilência a sua mãe, né? É isso? A minha irmã e a minha mãe. A Alcilene é a irmã? Minha irmã. Certo. Luiz Cláudio? É o meu cunhado. O Rogério? Não conheço. Policial militar. Caio Juan, acho que policial militar. Não conheço. Certo, ok. Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem ao Ministério Público
Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Alcemir. Bom dia, senhor. Alcemir, eu começo dizendo que eu estava curioso por essa oportunidade de poder estar numa sessão de julgamento na sua presença, né? E entender melhor o que aconteceu. Essa é a primeira vez que você decide falar sobre esses fatos, não é isso? Sim, senhor. E eu te pergunto, o motivo do teu silêncio nas oportunidades anteriores foi porque o delegado adotou essa postura agressiva com você, tentou colocar você como autor dessas ameaças aí contra a sua irmã, sua família que não existiram? Foi por conta disso? Ou foi por algum outro motivo qualquer? De o senhor não querer se pronunciar anteriormente? Na verdade, senhor... Como é o seu nome? Gerson. Senhor Gerson. Na verdade, eu sabia que eu ia participar de um júri, então eu me reservei até aqui. Ah, entendi. Tá. Foi opção, escolha própria, então. Sim, senhor. Entendi. Então, já que o senhor está falando livremente sobre o que aconteceu, eu te pergunto, por quê? Por que, Alcemir, você matou o seu pai? Qual o motivo? Não teve nenhum motivo para me tirar a vida do meu pai. Foi um acidente, senhor. E nós tivemos uma discussão lá, e ele ficou bastante agressivo comigo, e ele estava com um teçado na mão, né? E eu fui tentar desarmá-lo, na verdade, para ele não me machucar. E aí foi nessa hora que aconteceu o óbito. Senhor. Esse teçado nunca apareceu no processo, né? Eu não sei, se ele não foi citado, não tá. Teve luta corporal entre vocês? Não, senhor. Não teve luta corporal? Não, só na parte quando eu fui tentar desarmá-lo, aí sim. O senhor chegou a agredir o seu pai? Não, senhor. E como foi que se deu esse enforcamento? Foi assim, senhor. Eu disse para ele que eu estava com fome, né? E ele disse, meu filho, tem um peixe temperado aí na geladeira, mas não tem gás, meu filho. Aí foi que eu disse para ele, então espere aí. Aí eu fui lá na frente, lá no comércio, comprei 1 litro de açaí, comprei 2 sardinhas, comprei 1 quilo de farinha. Aí retornei de volta. Quando eu retornei, a minha irmã Alcilene, o meu cunhado, já estavam presentes lá. E aí eu fiz uma farofa, coloquei o açaí numa vasilha e eu comi, conversando com a minha irmã e com eles lá, dizendo para ela que eu já tinha comprado um peixe e que no domingo nós iríamos para lá, para nós confraternizarmos em família, né? E aí foi que ela disse que sim, mas que ela não queria bebida lá. E aí eu disse, não, mas nós já conversamos aqui que quando for à noite, né, nós vamos, depois do almoço, depois de tudo, da merenda, nós queremos ir para a igreja. Nós já tínhamos combinado. Ela disse que sim, tá bom. Aí foi que ela disse, tá bom então, mano, eu já vou. Isso já era umas 10 e pouco da noite, umas 11 horas, sei lá, por aí. Aí ela foi embora com meu cunhado de moto. E nós ficamos lá, nós dois. Eu fiz, né, a farofa lá, nós comemos lá, tudinho. Só que eu ainda fiquei com fome. Eu disse, pai, ainda estou com fome. Ele disse, meu filho, frita, vê se tu frita esse peixe aí. Aí eu peguei, olhei assim, né, e não vi nenhum combustível para fazer o fogo para nós fritarmos o peixe.
Aí foi que eu olhei pro canto da casa assim, tinha um pedaço de madeira esculpido, umas carrancas nesse pedaço de madeira de mais ou menos 1 metro e pouco de altura. E aí eu peguei esse pedaço de madeira e esse teçadinho, que era um teçado pequeno, e disse que eu ia tirar uma lasca desse pau para me fazer o fogo. Quando eu falei isso, ele tomou o teçado da minha mão e disse e começou a falar um monte de coisa, que eu tinha vindo de Araguaína, que era para infernizar a vida dele, que não sei o que isso. E aí foi que ele ficou falando um monte de coisa e fazendo gestos de agressão com o teçado na mão. E aí foi que eu tentei mobilizá-lo para arrancar esse teçado da mão dele. Aí foi nessa hora que aconteceu o óbito. Quando eu percebi que ele estava em óbito, né, que eu virei ele assim... Mas só um minuto, Alcemir. Sim. O senhor falou que tentou tirar esse teçado da mão do seu pai e aconteceu o óbito, mas o óbito do seu pai ele foi por asfixia. Pois é. Como foi essa asfixia? Eu tentei mobilizar ele com o cinto e nós caímos no chão. Arranquei esse teçado dele, só que eu fiquei segurando. Eu acho que foi nesse intervalo que, pelo fato dele estar bebido, né, e eu também, eu não percebi que ele entrou em óbito. E aí o corpo do seu pai foi encontrado em cima da cama de bruço. Pois é, aí nessa hora que eu percebi que ele estava em óbito, eu peguei ele, botei ele na cama e tentei reanimar ele, só que aí eu percebi que ele estava sem os batimentos cardíacos, aí eu fiquei sem saber o que fazer. Entendi. O senhor tem certeza que o senhor estava enforcando ele no chão, não era em cima da cama? Porque o seu pai estava deitado na cama de bruço, de peito para a cama. Pois é, eu que coloquei ele na cama, que eu tentei reanimar. Posição de bruço? Sim, senhor. Mas como é que você vai fazer a reanimação de uma pessoa estando a pessoa de bruço e você nas costas da pessoa? Não entendi. Pois é, nem eu. Nós estávamos, na verdade, muito embriagados. Nós tínhamos bebido 4 litros de cachaça, nós dois. Entendi. Seu Alcemir, Sim, o senhor relatou aqui que o seu pai ele era muito mais severo com você do que com os outros irmãos. E mesmo assim, você vindo de Araguaína, você preferiu se instalar na casa do seu pai? Por que você procurou o seu pai? Por que você não procurou a sua irmã, por exemplo, ou a sua mãe? Na verdade, seu Gerson, eu amava o meu pai, né? Pode não parecer para vocês pelo fato que aconteceu, mas eu amava o meu pai. Quando eu olhei para ele, que eu vi ele com as bocas, que faltavam dentes na boca dele, a forma como ele estava, com cara de alcoólatra, eu fiquei com muita dó do papai. Mas, como eu já tinha vindo bebendo lá de Araguaína, né, eu me deixei levar pelo impulso. E aí nós fomos bebendo de novo. O senhor tinha motivo para matar o seu pai? De jeito nenhum. O senhor veio de Araguaína com a intenção de matar o seu pai? Não, senhor. Quando o seu pai expulsou de casa, após agredi-lo de forma intensa, por descobrir que o senhor tinha envolvimento com drogas, o senhor quis matar o seu pai nessa época? Não, senhor. Não, ele inclusive ele tinha uma arma, era uma garruncha de um tiro daquelas que coisa assim. Teve uma vez que ele deu uma tapa na cara da mamãe e eu vi, os meus irmãos viram, e eu gritei: não bate nela, seu desgraçado, seu isso. Ele pegou a arma e correu lá para fora atrás de mim. Eu me escondi, né? Se eu tivesse intenção de matá-lo, eu tinha desarmado ele e tinha executado, mas não, eu nunca tive essa intenção, né? Eu tive envolvimento com pessoas do crime, né? E se eu tivesse intenção de matá-lo, eu tinha feito, mas não, nunca se passou isso pela minha cabeça. Inclusive eu via na vida de outras pessoas acontecimentos de pessoas que tinham feito com a mãe, com a avó, com a tia, com a irmã, com coisa, mas nunca se passou pela minha cabeça de um fato desse acontecer na minha vida. Seu Alcemir, o senhor acabou de falar que o senhor tinha envolvimento com outras pessoas envolvidas com crimes. Sim, senhor. E eu lhe pergunto,
não seria esse o motivo do seu pai ser mais agressivo com o senhor do que com os seus irmãos, que não tinham envolvimento com pessoas envolvidas com crime? Você sabe dizer se esse poderia ser um dos motivos dessa agressividade do seu pai? Não, na verdade, ele não chegava no conhecimento dele isso, porque eu me lembro que nessa época, era a época de pinchador, desses caras que saem riscando por aí pela coisa. Sim. E era com essas pessoas que eu tinha envolvimento. Entendi. E ele não... Nem ele nem a mamãe não sabiam desses envolvimentos. Seu Alcemir, eu lhe agradeço, eu não tenho mais perguntas a você. Sim, senhor. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Rafael Salles tem a palavra. Bom dia mais uma vez, seu Alcemir. Bom dia. O senhor respondeu rapidamente ali ao doutor promotor, mas quando aconteceu essa altercação entre o senhor e seu pai, o senhor já tinha bebido junto com ele mais ou menos que quantidade de bebida? Olha, quando eu cheguei pela manhã de Araguaína, era por volta das 6:30 da manhã, né? Pelo fato de eu passar em frente lá do Almir Gabriel e me lembrar que eles tinham, né, morava lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Vou descer aqui. Aí eu desci lá. Quando eu me encontrei com ele, eu já estava bebendo. Eu vinha bebendo, eu comprei 1 litro de conhaque lá em Araguaína e eu vim bebendo ele no ônibus. Quando chegou em Imperatriz do Maranhão, eu tinha bebido 2 latinhas de cerveja. E aí quando chegou lá, que eu me reencontrei com ele, já eram umas 9 horas da manhã, e aí nós começamos a beber de novo, só que aquela tal de buchudinha, que é cachaça mesmo. E aí eu tive um coma alcoólico na sexta-feira. Eu me acordei no sábado por volta das 5 horas da manhã e nós continuamos a beber de novo. Só que dessa vez já comprei, foi eu mesmo que comprei 1 litro de cachaça. E aí depois eu comprei outro litro e depois nós fomos na casa da minha irmã falar com ela, falamos com o Cláudio. E aí nós retornamos, eu comprei outro litro. Na verdade, nós tinha 4 litros. Certo. Então, tanto o senhor quanto o seu pai tinham bebido uma quantidade grande de álcool. Sim, senhor. Sim, senhor. Quando esse fato aconteceu, o senhor estava bem embriagado. Nós estávamos, sim, senhor. O senhor recorda se na hora o senhor estava confuso, o senhor acha que estava lúcido? O senhor lembra bem do que aconteceu? A sua memória, ela é mais difusa? O senhor tem uma recordação boa ou o senhor estava confuso quando aconteceu isso? Eu tenho uma recordação boa. Eu estava com fome, na verdade, eu estava com fome. O senhor se contava com bom controle do seu gestual, do seu caminhar lá? Ou o senhor estava meio aquele andar grogue de bêbado? Olha, pelo fato de eu ter ido no supermercado, ter feito a compra, eu acho que eu estava, porque nós tínhamos almoçado, né? Quando eu bebo, quando eu como, eu custo ficar bêbado. Mas quando eu bebo e eu não como, aí eu fico bêbado rápido. Eu tinha comido nesse dia e eu estava com fome, eu queria comer. Nós tínhamos bebido. O último litro, ele estava um tanto, desse tanto para acabar, quando aconteceu. Para finalizar, o conteúdo de dentro, ele estava quase para acabar. Aí o senhor foi tentar fazer o fogo, seu pai se aborreceu porque o senhor mexeu lá com os objetos dele, foi isso? Foi, eu não ia tirar a cara da carranca. Era tipo esses negocinhos, essas coisas que tem aqui, ó, esculpido assim na madeira. Certo, entalhado. Que eu acho que nem era dele, eu acho que era do Cláudio. E aí eu não ia tirar a parte do coisa, eu ia tirar a parte de trás. Só que ele não gostou. Ele ficou bastante agressivo, ele começou a me chamar um monte de palavrão e aí eu perdi o controle e ele também.
e veio acontecer essa tragédia. Certo. Ele primeiro falou palavrões pro senhor, Sim, senhor. depois ele partiu para agressão mesmo física. Foi, senhor. Ele... Se ele não fosse um senhor já de idade avançada, você acha que ele teria conseguido lhe bater de novo? Como batia quando o senhor era jovem? Olha, acho que não, porque eu ia correr. Eu ia correr se ele viesse. O que era pra mim ter feito, não era? Uhum. Era pra mim ter deixado ele lá e eu ter ido me Mas embora. essa agressão que ele tentou fazer no senhor era no padrão de quando o senhor era jovem e morava com ele? Foi. Era o mesmo tipo de comportamento? Ele me falou, por que tu veio de lá? Tu veio só infernizar pra cá. Aí eu... Entendi. Aí no momento a sua intenção era só controlar o comportamento lá dele? Era que eu fiquei com medo dele me cortar com teçada. Eu tentei desarmá-lo só. Tentou segurar. Mas Aí com muita força. Foi. o senhor, essa sua força excessiva que o senhor empregou, o senhor acha que foi pelo quê? Por o senhor estar porre? Por o senhor estar muitas horas acordado, cansado da viagem? O que foi que influenciou para o senhor perder o seu controle? Olha, eu acho que foi a forma como ele reagiu, né? Eu já estava muito tempo sem falar com eles todos. Eu falava, como disse a minha irmã, via WhatsApp, via chamada de vídeo. E eu falei para ele, eu disse, pai, te amo, pai. Ele também, eu te amo, meu filho. Poxa, pai, o senhor está sem dente na boca. Ele, pois é, meu filho. E eu queria ajudar ele a fazer, né, os dentes dele. Na verdade, eu queria comprar um terreno para mim aqui, que eu não tenho. Poxa, mas veio acontecer essa tragédia. Certo. Mas o senhor afirma que em nenhum momento o senhor teve intenção de tirar a vida dele? Não, de forma nenhuma. Foi acidental a morte? Foi, irmão. Foi, infelizmente, foi. Satisfeito, excelência? O juiz não tem pergunta mais a formular ao acusado aqui presente. O acusado está à disposição dos senhores jurados. Alguém deseja perguntar ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, são 12 horas e 18 minutos. Eu vou suspender a sessão por 30 minutos. Em seguida, que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido pronunciado ao Alcemir Borsen de Nazaré, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comada Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio duplamente qualificado. Exibido o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu Alcemir Borsen de Nazaré foi autor do crime em que foi vítima Antônio Nazaré. A pena combinada ao crime de homicídio duplamente qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Alcemir Borsen de Nazaré agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que constringiu o pescoço da vítima por meio físico-químico, causando-lhe asfixia, conforme laudo de necrópsia médico legal DID nos autos. Possui antecedentes criminais, dentre os quais ações penais de crime doloso contra a vida no estado do Tocantins, certidão carcerária, ID nos autos, e crime por violência doméstica, conforme certidão de antecedentes criminais, ID nos autos. É primário na forma da lei, conduta social não avaliado nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais, demonstrando sua inadequação para o convívio social e ainda o fato de ter cometido o crime de parricídio, morte do pai, crime que horroriza e provoca repúdio imediato na sociedade. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito.
posto ter asfixiado o próprio pai de forma cruel, além de ter sido usuário de entorpecentes e álcool desde os 13 anos de idade até o ano de 2018, fato afirmado pelo próprio acusado no plenário do júri. Os motivos: conforme afirmado pelo réu em plenário, a vítima foi morta sem motivação alguma. Circunstâncias: pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente no interior de sua própria residência durante a madrugada, noite em que ambos, acusado e vítima, estavam em estado de embriaguez alcoólica, pois estavam ingerindo bebidas alcoólicas de alto teor alcoólico, cachaça, desde o dia anterior. Consta aqui na sentença a quantidade desse gramas de álcool etílico por litro de sangue no laudo da vítima. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de seu genitor, pessoa idosa que recebera seu filho depois de anos sem vê-lo. Comportamento da vítima: considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim fixo a pena base em 18 anos de reclusão contra a pessoa do réu Alcemir Bossen de Nazaré. Existe nos autos uma circunstância agravante, a saber, ser o crime cometido contra a ascendente, pai. Exhibido o artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal Brasileiro, pelo que aumenta a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter o réu confessado o crime em plenário, pelo que diminua a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão. Existe nos autos uma causa especial de aumento de pena, a saber, ser o crime praticado contra a pessoa maior de 60 anos de idade. Artigo 121, parágrafo 4º do CPB, pelo que aumento em 1/3 a pena fixada anteriormente, ou seja, em 6 anos de reclusão. Não existe nos autos causa especial de diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, condeno o réu Alcemir Bossen de Nazaré a pena de 24 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, exhibido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o condenado Alcemir Bossen de Nazaré responde à presente ação penal na qualidade de réu preso e em razão de prisão preventiva, considerando-se ainda a gravidade do delito, com forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal e por vislumbrar a presença dos requisitos legais na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenho a prisão preventiva do condenado Alcemir Bossen de Nazaré e dê nos autos, devendo recolher-se à prisão para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Nego ao condenado Alcemir Bossen de Nazaré o direito de apelar em liberdade da presente decisão. A presente decisão serve como mandado de prisão por sentença penal condenatória. Considero o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento das custas processuais na forma da lei. Transitado e julgada a presente decisão, expeço-se aos competentes guias de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da vara de execuções penais da comarca da capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas e bens apreendidos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição nos termos da lei federal, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário, desembargador Elson Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, precisamente 16 horas pontualmente.